Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos para mais um módulo da nossa aula, Juizados Especiais Criminais, mas agora eu quero falar para vocês sobre as medidas despenalizadoras. Hoje, o tema da nossa aula é transação penal. Não tenham dúvida, é uma matéria simples, porém muito importante para você estudar, porque com muita frequência a OAB tem cobrado sobre as medidas despenalizadoras. Na aula de hoje, transação penal, e na próxima aula falaremos de suspensão condicional do processo. Duas medidas extremamente relevantes nos seus estudos para a prova da OAB. Mas antes, se você não segue o nosso canal, faça-me a gentileza, vá lá, passe a seguir, acione o sininho para receber ali, acione, o sininho para receber as notificações de tudo que a gente produzir no nosso canal e curta o nosso vídeo. Isso nos ajuda a promover essa aula para um número muito maior de pessoas que vão tentar a prova da OAB. Tudo bem? Então, para começar, eu quero convidá-los a refletir sobre o nome. Quando a doutrina nos explica medidas despenalizadoras, traduz uma ideia de que nós iremos despenalizar algumas condutas. E não é bem assim. Se nós fôssemos fiéis ao que os institutos propõem, nós colocaríamos medidas desencarcerizadoras. Ou seja, são medidas que evitam, que impedem que o autor dos fatos vá para o cárcere, seja preso. Mas eu não acho correto dizer medida despenalizadora. Vocês vão ver comigo que um dos principais detalhes da transação penal é que ela significa uma antecipação de uma pena restritiva de direito. Então, se eu estou antecipando uma pena restritiva de direito, não seria correto dizer medida despenalizadora. De todo modo, qualquer lugar que você for ler a doutrina, lá vai falar medidas despenalizadoras. Estão previstas no Juizado Especial Criminal. Lei 9.099 de 95. Foi uma lei criada, na época, como uma forma de política criminal, atender um critério de política criminal e aliviar o sistema punitivo sobre aquelas pessoas que, em tese, são cidadãos de bem e cometeram um crime pela primeira vez, são primários, de bons antecedentes, e o crime é um crime de menor potencial ofensivo, é uma infração de menor potencial ofensivo, já que abrange as contravenções penais e os crimes com pena menor ou igual a 2 anos. Partindo-se dessa linha, a gente pode já começar a raciocinar da seguinte maneira: o que vem a ser a transação penal? Lembrando que você que está assistindo essa aula, quiser se inscrever no nosso canal, basta apontar o seu celular nesse QR Code e você vai ser direcionado para o nosso canal. Como eu havia acabado de dizer, a Lei 9.099 veio para o nosso ordenamento em 95 e trouxe consigo a obrigatoriedade de obediência aos seguintes princípios: oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual. De modo que vai ficar fácil para vocês entenderem que o objetivo é que o procedimento seja célere, simples, econômico, e que, além de tudo, possa resolver essas demandas de uma maneira consensual. Daí, inaugura-se no nosso ordenamento, naquela época, em 1995, a possibilidade de um promotor entrar em acordo com o autor dos fatos, o autor dos fatos entrar em acordo com a vítima. Então, tudo isso nós vamos mostrar para vocês. Para atender o que esses princípios traziam, foram criadas as chamadas medidas despenalizadoras: a transação penal, suspensão condicional do processo e composição civil dos danos. Nós vamos estudar minuciosamente cada uma delas e eu vou, inclusive, mostrar para vocês como isso vem sendo cobrado em prova. Nós vamos trazer questões da prova da OAB para vocês, para que vocês entendam como isso funciona. Primeiro, como eu disse, a aula de hoje, transação penal. Na próxima aula, vamos falar de suspensão condicional do processo. A transação penal está prevista no artigo 76. Perceba,
Havendo representação, logicamente aqui está tratando dos crimes que são condicionados à representação da vítima, né? Então nós temos aqui, ó, havendo representação, ou seja, um crime de ação pública condicionada à representação do ofendido, ou tratando-se de crime de ação pública incondicionada, tudo bem? Não sendo o caso de arquivamento, porque foi elaborado um TCO lá nos juizados especiais, lá na delegacia, você já assistiu isso comigo, na aula de juizados especiais, foi elaborado um TCO na delegacia, e esse TCO foi encaminhado para o Poder Judiciário. O Ministério Público, tendo acesso a esse TCO, se for o caso de arquivamento, ele pede arquivamento, não estão presentes as condições da ação, não há justa causa para a propositura de uma ação, então pede arquivamento. Se houver justa causa, o Ministério Público poderá propor, o que a doutrina chama de poder-dever. Poderá, mas se as condições estiverem presentes, ele deverá. Aplicação, olha só, aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multas. Percebam que com base nessa expressão, já dá para afastar a ideia de medida despenalizadora. Como assim despenalizador? Se a própria lei diz aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a ser especificada na proposta. A isso aqui se deu o nome de transação penal, mas na lei não existe essa nomenclatura de transação penal. Na lei não se fala em transação penal. Na lei fala exatamente isso aí, tá? Aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Pois muito bem, seguindo, nós temos o seguinte, antecipação de pena, porque lá disse antecipação de pena. Ah, mas ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal, né? Tudo bem, o STF já aferiu a constitucionalidade desse artigo, porque aqui é uma justiça consensual. Não se pode negociar uma pena privativa de liberdade, mas uma pena de restritiva de direitos, logicamente que pode. A partir daí começa a surgir para nós algumas questões. Transação penal ou ANPP? ANPP, vocês sabem, Acordo de Não Persecução Penal, trazido pela Lei 13.964 de 2019, chamado Pacote Anticrimes. Você sabe o que é Acordo de Não Persecução Penal. O MP, antes de denunciar o réu, propõe para ele um acordo, para que eles possam fazer um acordo e, em troca, o MP não denuncia. Tudo bem, isso está previsto no artigo 28A do CPP. E um detalhe é que lá no parágrafo 2º, inciso 1º, dessa lei, estabelece: não cabe acordo de não persecução penal quando couber transação penal. De novo, prestem atenção. Não cabe acordo de não persecução penal quando couber transação penal. Previsão expressa de lei, logicamente, você não precisa decorar, isso está no seu vadimeco, você vai poder pegar e consultar à vontade. Tranquilo? Outro detalhe importante: transação penal ou suspensão condicional do processo? Para uma prova da OAB, isso tem pouca relevância, isso provavelmente nunca será perguntado para você numa prova da OAB. Na prática tem importância sim. A transação penal é uma etapa que ocorre antes do promotor oferecer a denúncia. Ele oferece a transação penal para não ter que oferecer a denúncia. Se o cidadão aceita a transação penal, ele fica com a ficha limpa. O nome dele não fica no rol dos culpados, a certidão de antecedentes criminais dele fica limpa, toda vez que emitir não vai aparecer nada, apenas o judiciário vai ter esse registro para controlar que nos próximos 5 anos ele não será beneficiado com esse mesmo instituto. Beleza, mas não fica nenhum registro. Ao passo que se ele não aceitar, aí nós vamos para a suspensão. Qual é a diferença? Na suspensão condicional do processo, o promotor vai denunciar. O juiz vai receber a denúncia.
só que vai suspender o processo. Qual é a diferença? Agora, se eu imprimir uma certidão de antecedentes criminais, consta lá que eu estou respondendo um processo, muito embora esse processo esteja suspenso. Na prática, o que determina se eu vou aceitar a transação penal para o meu cliente ou eu vou aceitar a suspensão condicional do processo diz respeito às particularidades do caso concreto ou até mesmo às particularidades da vida pessoal dele. Às vezes o promotor ofereceu uma transação penal de R$2.000, meu cliente não tem condições, não aceita. Suspensão condicional do processo, suspende o processo, você não pode sair de casa no final de semana. Para ele é melhor ficar dentro de casa no final de semana do que pagar R$2.000. Então vai depender do caso concreto. Tudo bem? A partir daí, nós temos que analisar o seguinte: quem não pode? Quem já foi condenado a crime com pena privativa de liberdade. Aqui eu chamo a atenção, vou escrever assim, ó, cuidado. Pena de multa pode. Percebam, se a pessoa já foi condenada por um crime com pena privativa de liberdade e a ele foi aplicada uma pena privativa de liberdade, não cabe transação penal. Mas ele foi denunciado, foi julgado, foi processado, foi condenado e a ele foi aplicada uma pena de multa. Pode ser oferecida a transação penal para ele. Também não pode se ele tiver sido beneficiado nos últimos 5 anos. Não pode, previsão expressa de lei. Quando não recomendar os antecedentes, conduta social e personalidade, é uma análise subjetiva do MP. O MP vai olhar os antecedentes e entender que não são recomendáveis. Cabe à defesa discutir. Cuidado, também não cabe transação penal no caso do artigo 27 da Lei de Crimes Ambientais. O que vem a ser isso? A Lei de Crimes Ambientais vincula o cabimento da transação penal tão somente nos casos em que o autor tiver composto o dano, ressarcido o dano, feito uma composição civil. Se ele tiver reparado o dano, aí pode oferecer transação penal para ele. Se ele não reparou o dano, não cabe transação penal. É uma situação, uma condição de procedibilidade da transação penal para o autor dos fatos. Se na sua prova, se um dia, ao fazer a sua prova, você perceber que trata-se de crime ambiental, o artigo 27 fala: não cabe transação penal enquanto o autor não reparar os danos causados pela sua prática delitiva. Beleza? Na sequência, temos lá uma questão da OAB muito interessante sobre o que nós já acabamos de falar. Eu vou colocar aqui um marca-texto para que eu possa mostrar para vocês. Roberto foi denunciado pelo crime de perseguição, artigo 147-A. Segundo a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2022, na filial da sociedade empresária Juan S.A., situada no Rio de Janeiro, Roberto se aproveitou da proximidade física com Fábio, colega que trabalha na matriz da empresa em São Paulo, e estava visitando a filial carioca por um dia apenas no ambiente de trabalho para lançar-lhe olhares lascivos, o que teria perturbado a esfera de liberdade ou privacidade, é a tipificação penal do crime, né, de perseguição de Fábio. Este ofereceu representação contra Roberto. O Ministério Público se recusou a formular proposta de transação penal a Roberto com fundamento em uma anotação existente na sua folha de antecedentes, relativa à condenação definitiva à pena corporal, extinta há mais de 5 anos, pela prática de crime. Perceba, eu já tinha sido condenado pela prática de crime a uma pena corporal, ou seja, não era pena de multa, era pena corporal. Só que a pena tinha sido extinta há mais de 5 anos.
Letra A, quais teses de mérito? Não é a questão nossa, isso é matéria lá do professor Bruno. Qual medida pode ser adotada pelo defensor técnico de Roberto para viabilizar a proposta de transação penal? O que pode ser feito para viabilizar a proposta de transação penal? Ele vai arguir na defesa do cliente dele, em preliminar, a nulidade do processo, pedir o juiz para devolver o processo para o MP, para o MP oferecer a transação penal, porque ele não é reincidente. Ele é primário. Ele é primário. Já que a extinção da punibilidade dele se deu há mais de 5 anos, nos termos do artigo 63, ele é primário. Ele pode receber uma transação penal. Esses seriam os argumentos. Percebam que coisa interessante essa questão. E apenas para matar a curiosidade de vocês, a tese de mérito seria o seguinte: para configurar o crime de perseguição, há que se ter uma habitualidade. Ninguém é condenado ou considera-se culpado por crime de perseguição por ter perseguido a pessoa uma única vez. O próprio tipo penal exige uma habitualidade nessa conduta delitiva. Daí porque a tese de mérito seria a tipicidade da conduta por ausência de habitualidade. Viram que questão interessante? Então vamos voltar à nossa matéria. Se aceita a proposta, o juiz deverá homologar o acordo. Beleza. Fez a proposta, o juiz homologa o acordo. E se o acordo for descumprido? Reinicia o processo. Súmula vinculante número 35. Isso já caiu várias vezes na prova da OAB. Tá? Na transação penal, o autor dos fatos se comprometeu a visitar um asilo uma vez por semana para ajudar a cuidar dos idosos. Ele descumpriu, ele não está visitando o asilo. Nesse caso, faz o quê? Retoma o processo, a sua marcha inicial, oferece a denúncia e agora ele vai responder pelo processo. Por quê? A súmula vinculante 35 estabelece isso. Logicamente, se é súmula vinculante, STF. E se o MP se recusar a oferecer? Súmula 696 do STF. Aplicação analógica, tá? Vai mandar os autos para o Procurador-Geral de Justiça. Daqui a pouquinho eu vou ler o conteúdo dessa súmula para vocês. Todos esses dispositivos que nós estamos falando aqui, daqui a pouquinho eu vou ler para vocês. É cabível em ação penal privada? O artigo 76 não fala. Mas é cabível? O Fórum Nacional dos Juizados Especiais, no seu enunciado número 112, estabeleceu que é cabível. Qual o momento para oferecimento da transação penal? Antes de oferecer a denúncia. Mas aí nós temos um problema. Procedência parcial ou desclassificação. Essa é matéria simulada no STJ. Mas não se preocupem. Vou explicar isso para vocês, como que funciona. Vejam bem, vamos imaginar que o Ministério Público ofereceu denúncia contra um cliente por constrangimento ilegal. Ou melhor, por extorsão. Artigo 158. Constranger alguém mediante grave ameaça ou violência à pessoa com o intuito de obter para si ou para outro em vantagem ilícita e indevida, a fazer o que a lei não o manda ou deixar de fazer o que a lei permite. Isso é extorsão. Pena, 4 a 10 anos. Se é pena de 4 a 10 anos, logicamente não cabe transação penal, porque transação penal é o instituto dos juizados especiais, cabível apenas nos casos em que o crime tem a pena máxima de 2 anos. Show de bola. No entanto, no decorrer do processo, não se comprova a vantagem indevida. E o juiz desclassifica essa conduta para constrangimento ilegal, ao invés de extorsão. E o crime de constrangimento ilegal, do artigo 146, é muito parecido com o crime de extorsão. A única coisa que difere os dois é a presença da vantagem indevida, econômica, que tem na extorsão e no constrangimento ilegal não tem.
O juiz, então, desclassifica para constrangimento ilegal, que a pena é menor do que 2 anos. Nesse caso, o juiz deve devolver os autos para o MP, oferecer a transação penal ou a suspensão condicional do processo. Tá? Isso é caso de desclassificação. Caso de procedência parcial, também. Imagine que o Ministério Público denuncie nosso cliente por ameaça e furto. No final do processo, fica provado que ele não praticou o furto. Ele praticou só ameaça. Então, nós temos uma procedência parcial. Devolve os autos para o MP, oferecer transação penal em relação à ameaça. Isso é o que está previsto na súmula 337 do STJ. Também no artigo 383, emendácio libelli, parágrafos 1º e 2º. Beleza? Dito isso, nós vamos aqui agora para uma outra questão da OAB. E nessa outra questão, vocês vão verificar o tanto que é interessante o que nós acabamos de ver. Thalita conduzia seu veículo automotor quando sofreu uma colisão na traseira de seu automóvel, causada por Lauro, que conduzia seu automóvel a 120 km por hora. Apesar de a velocidade máxima permitida na via estar em 50, a velocidade máxima era 50, o cidadão estava a 120. A perícia realizada no local indicou que o acidente foi causado pela violação do dever de cuidado de Lauro, que, em razão da alta velocidade imprimida, não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão. Thalita realizou o exame de corpo de delito, que constatou a existência de lesão corporal de natureza leve. Lauro, por sua vez, fugiu do local do acidente sem prestar auxílio. O Ministério Público, ao tomar conhecimento dos fatos e não havendo composição dos danos civis, ofereceu proposta de transação penal em favor de Lauro, destacando que o crime de lesão corporal culposa, previsto no artigo 303, parágrafo 1º, admitiu o benefício e a folha de antecedentes criminais do autor do fato apenas indicava a existência de uma outra anotação referente à infração em que Lauro foi beneficiado também por transação penal, mas o benefício foi oferecido extinto há mais de 6 anos, porque se fosse mais de 5 anos ele não poderia, né? Tudo bem, o MP ofereceu transação penal para ele. Só que veja bem, Thalita é a vítima. Thalita ficou insatisfeita com a proposta do Ministério Público e procurou você, como advogado, para esclarecimentos. Considerando as informações expostas, responda na condição de advogado de Thalita aos itens a seguir. Aos itens a seguir. Perceba que aqui fala o seguinte: proposta de transação penal em favor de Lauro. Aqui não vai falar que o juiz homologou. Mas existe previsão de recurso para questionar a decisão homologatória de transação penal? Sim. Contra a decisão que homologa a transação penal, cabe recurso de apelação. Então a vítima pode nomear um assistente e entrar com recurso de apelação, previsto no artigo 76, parágrafo 4º. Vou mostrar para vocês. A outra pergunta: existe argumento para questionar o oferecimento da transação penal? Percebam que aqui o examinador está querendo de nós uma postura diferente. Aqui ele quer que eu me insurja contra o oferecimento da transação penal. Foi oferecida a transação penal. Cabia? Era cabível? Aí eu sugiro a vocês uma coisa. Eu, que sou professor de processo penal, advogado criminalista, já sei a resposta. Mas você, na hora da prova, o que você deveria fazer? Você não é obrigado a adivinhar. Você não vai lembrar de tudo que eu te falei aqui. Você não vai decorar. Mas uma coisa você vai lembrar. Pegue isso aqui, ó. Eu vou mudar aqui, vou colocar uma caneta. Pegue isso aqui, ó. E vai na lei e confira. Vamos dar uma olhada nessa lei? Dá uma olhada nela? Então espera só um minutinho, que eu vou abrir aqui para vocês a lei 9503/97. Pronto. A lei está aí para vocês.
Qual é o artigo? 303, parágrafo 1º. Então, vamos lá. 303. Ficou para trás. Parágrafo 1º. Praticar lesão corporal na direção de veículo automotor. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Não é essa a situação, tá? Mas percebam que nós temos aqui no parágrafo 1º dito o seguinte: aumenta-se a pena de 1/3, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Já não caberia transação penal, porque a hora que aumentar de 1/3, vai passar de 2 anos. E será se aumenta de 1/3? Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do 302. Vamos lá no parágrafo 1º do 302? O que está falando o parágrafo 1º do 302? Lá fala o seguinte: no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente não possuir permissão para dirigir, praticá-lo em faixa de pedestre, deixar de prestar socorro quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. Inciso 4º, no exercício de sua profissão. Então, veja bem. Não possuir, não é aqui não. Deixar de prestar socorro. Olha o que a questão dizia lá. Lauro, por sua vez, fugiu do local do acidente sem prestar auxílio. Lauro fugiu do local do acidente sem prestar auxílio. E aí, meus amigos, tem uma outra questão. Não caberia transação penal, porque a pena ia aumentar de 1/3, passa de 2 anos. Beleza. Ele fugiu do local sem prestar socorro. Sim, tranquilo. Mas tem um outro detalhe que precisa ser visto e que vocês precisam ter cuidado. Logicamente, se você tiver no seu vadimécum aí, abaixo desse artigo 302, e aí, eu vou pegar a lei aqui, vou trazer para vocês, abaixo desse artigo 302, provavelmente vai ter no seu vadimécum o que a gente chama de índice remissivo. Índice remissivo. E que vai te levar até outro artigo. Até outro artigo. E nesse outro artigo vai te dizer que ele não teria direito à transação penal. Por quê? Porque ele estava em mais de 50% acima da velocidade normal. E isso eu vou mostrar para vocês agora. Só um minutinho. Tá? Nós vamos olhar agora isso para vocês. Olha lá. Artigo 291, parágrafo 1º. Como é que você ia chegar nesse artigo? No seu código, abaixo do artigo 302, abaixo do artigo 303, parágrafo 1º, ia ter um índice. Vai ter. Você pode pegar o seu vadimécum aí, e olhar. Você pode pegar o seu vadimécum e olhar. Abaixo do artigo 303, parágrafo 1º, vai ter essa observação. Aos crimes cometidos na direção de veículo automotor previsto nesse código, aplicam-se as normas gerais do Código de Processo Penal, do Código Penal, capítulo e tal. Bem como Lei 9.099, no que couber. Nós estamos estudando transação penal, Lei 9.099. Parágrafo 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76, transação penal, que eu estou acabando de falar,
e 78, exceto se o agente estiver 3. Transitando em velocidade superior à máxima permitida em 50 km por hora. Gente, convenhamos, a OAB fez uma sacanagem muito grande. Porque a velocidade máxima permitida, era 50 km por hora. Era 50. Ele estava a 120. Ou seja, ele estava mais do que 100% acima. Por que, professor, que ele estava a mais de 100%? Porque 100% seria 100 km. Ele estava a 120. Se ele estava a mais de 50% da velocidade máxima permitida, não cabe transação penal. E era esse o argumento da sua resposta. Perceba uma questão extremamente interessante, muito bem elaborada e não é difícil. Ah, não, professor, eu achei difícil. Não é. Sabe por que não é? O que você tinha que fazer era pegar esse artigo, abrir no seu código. Quando você abrir no seu código, lá embaixo estaria escrito vide artigo 291, parágrafo 1º da Lei 9503 de 97. Pode conferir no seu Vadimeco que você vai ver que tem isso aí. Beleza? Com isso, a gente encerra o estudo sobre transação penal. Te agradeço muito pelo carinho da sua audiência e te peço, vá no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, curta a nossa aula e aguarde. Em breve, viremos com a aula sobre composição civil dos danos. Tudo bem? Um grande abraço e a gente se vê.